Estamos gravando aqui, né? É, Bem, nossa aula. Nossa aula remete hoje ao conceito de cidadania e democracia e direitos humanos, né? Então, cidadania e democracia na organização das sociedades, né? Vamos buscar o princípio disso tudo, né? Diz respeito à história, à historiografia, ok? Então, nós temos ali no fundo, ali, ilustrativo, a morte de Sócrates, um dos principais filósofos da Grécia Antiga, né, pintado por Jacques Louis-David em 1787. Né? Então tem toda a descrição ali, né? E é onde encontra esse quadro que é no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Tá? Então esse é o slide que abrimos para se trabalhar esse assunto, né, essa temática que nós fazemos parte, né, no nosso dia a dia, indiferente de qualquer cidade, né, tem que existir pelo menos a cidadania, a questão da cidadania tem que ficar clara, né, tem que existir, né? A democracia e direitos humanos também. A questão é que em muitos lugares do mundo isso não ocorre, né, devido a determinada política, né, que se instala ou que está instalado em alguns países, né? Alguns países muitas vezes que estão em formação, como por exemplo, países, né, que se tornaram independentes na África, né, onde a disputa ou a luta pelo poder é muito grande, certo? Então vamos lá dar início ali ao segundo slide ali, então. Então, na Grécia Antiga, né? De lá que toda a nossa concepção de pensamento, né, que envolva política, está diretamente ligado à Grécia, né, à Grécia Antiga. Basicamente, quase tudo que nós conhecemos, por exemplo, dentro dessa concepção de política que envolve direitos, né, que envolve deveres, está ligado à filosofia grega, tá? Isso para nós no mundo ocidental, né, no Ocidente. Então, eu começo lá. A palavra cidadão, ela vem do latim civitas, né, que adquire na civilização grega significados expressivos na condição social do homem que goza de liberdade, igualdade e virtudes republicanas. Então, isso fica bem claro, né? É uma classe, trata de uma classe social, tá? Por quê? Né? Porque nem todos os homens gozam de liberdade, como nós vamos ver no decorrer de nossas aulas, de igualdade e principalmente de virtudes republicanas. Então, é um grupo, né, dentro da própria Grécia Antiga. Tá? Não significa que você era cidadão grego, você tinha todos esses direitos, né, direitos de liberdade, direitos de igualdade ou alguma relação com virtudes republicanas, né, que poderia interferir no Estado. Tá? Uma coisa que é muito importante se entender também é que a relação de tempo na Grécia também, ela difere, né? Em alguns momentos nós temos, por exemplo, uma república, né? Momentos que nós temos república, em outros nós temos outras políticas, né? Que indiferem, né? Da relação de república, tá legal? Nós temos, por exemplo, cidades-estados também, onde cada cidade e estado, né, é autônoma com relação à sua política. Então, tem várias questões. Por exemplo, uma cidade-estado grega é republicana, mas tem as suas leis à parte, ou suas leis que diferem de outra cidade. Então, eu coloco ali o livro 3 de Políticas de Aristóteles, né, o conceito de cidadão é dividido em duas perguntas. Aristóteles faz duas perguntas para conceber, para esclarecer o termo cidadão. Quem é cidadão? Primeiro, quem é o cidadão? Então, o cidadão, em resposta, o filósofo responde que ser cidadão significa ser titular de um poder
público, não limitado, e participar de um modo estável do poder e de decisão coletiva. Como falei, é para poucos. É nós pensarmos, por exemplo, o nosso dia, quem interfere, né, nas leis, né, no trâmite das leis, né, na consideração das leis, nas mudanças das leis, políticos. Então, da mesma forma como o filósofo ali, né, Aristóteles está colocando. Então, cidadão era quem estava ligado intimamente ou intrinsecamente com a política. Esse era o cidadão. Na segunda pergunta, ele faz o seguinte, ó, quem e qual pessoa deve ser chamada de cidadão? E em resposta, Aristóteles parece mais restritivo ainda. Então, limita-se a um pequeno número de homens, bem colocado, né? Excluindo aqueles que viviam do próprio trabalho, trabalhadores autônomos, tá? Mulheres, escravos e estrangeiros. Então, mulheres, escravos, trabalhadores e estrangeiros não eram considerados cidadãos, né, na época, por exemplo, de Aristóteles. Aristóteles ele tem uma relação com a política, né, muito forte, né, dentro da Grécia Antiga. Né? Ele era uma pessoa que tinha um grande peso, né, por ser considerado um pensador, né, que vem, né, dos outros dois, né, vem de Sócrates. Sócrates era influencia o pensamento de Platão, Platão influencia o pensamento de Aristóteles. Então ele tinha um grande peso e sabia como fazer política, tá? Então nitidamente ele está escrevendo. Sócrates, talvez não fosse isso que ele acreditasse, né, que fosse o termo cidadão. Mas ele está escrevendo, de uma certa forma, para uma classe social, né? Uma classe abastada, uma classe que tinha direitos, né, com relação aos outros. Isso é interessante se colocar. Isso é interessante colocar pelo seguinte, né? Nem todo pensador que escreve ou que dita para que se escreva, porque nem todos os pensadores são instruídos ou sabem ler ou escrever, tem isso também, certo? É muito comum na nossa história, por exemplo, termos pensadores, né, grandes pensadores na nossa história, que não sabiam nem ler e nem escrever, né, mas tinham para si, devido à sua capacidade de pensamento, né, tinham para si alguém que fazia esse trabalho. Né? O trabalho é menosprezado, como vocês podem ver aqui. Por quê? Porque o próprio trabalhador, né, que era o que vivia do seu trabalho, né, ele era excluído, ele não era visto como um cidadão. Né? Ele não tinha direitos dentro da política, certo? Mulheres também, né? Mas isso salvo em algumas cidades, estados gregas. Tá? Por exemplo, se nós pensarmos em Esparta, para quem acho que assistiu o filme, fica um pouco claro isso, né? Que a mulher ela tinha, né, uma certa autonomia diferente de outras cidades, estados gregas, certo? Ela tinha uma certa autonomia de poder, de decisão dentro do estado, dentro de Esparta. Né? Só que não era vista, não era, vamos colocar assim, em primeiro plano, né? Ela não, ela tinha um poder, certo? Mas esse poder, de uma certa forma, ele era meio que obscuro, era entre os próprios espartanos ali que se reuniam em assembleia e discutiam, né, o melhor para a cidade, o melhor para aquela cidade-estado, para aquela polis. Né? Em outras regiões, não. Tanto que existia entre essas cidades-estados gregos uma certa rivalidade, justamente por alguns aceitarem, né, essa questão de cidadão, né, escravos, mulheres, estrangeiros, o trabalhador, e outros não. Tá legal? Então, isso é muito importante você falar. A questão do escravo também, ela tem que ser vista, né, nesse ponto de vista aqui, não como o escravo que nós conhecemos, né? Nós temos um conceito de escravidão ligado à nossa história do Brasil, né, onde o escravo, primeiramente, compreende-se, né, com relação à cor, certo? Quando você pensa em escravo no Brasil, nós pensamos no negro.
tá? Lá é diferente, né? Se torna escravo, por exemplo, por dívidas, tá legal? Se torna escravo, por exemplo, por guerra, tá? Então, o escravo também não é o escravo também ligado só ao trabalho braçal. Por exemplo, se a Grécia, vamos colocar, conquistasse, né, na sua expansão, o povo grego é o povo expansionista, conquistasse uma cidade europeia, tá? E tornassem aqueles homens, né, escravos, né? O escravo ali nem sempre estava ligado ao trabalho braçal. Uma pessoa que tivesse uma profissão, um ourives, por exemplo, que tivesse um ourives que fosse profissional, ou seja, que trabalhasse, né, com ouro, né, na manipulação, na confecção, etc., do ouro, né, ele poderia ser escravo na sua condição de trabalho, né, poderia ser escravo conforme a sua profissão dentro da conquista, dentro da conquista dos gregos ali. Então, poderia trabalhar dentro de uma cidade grega como ourives, né? Poderia, se ele fosse um instrutor, se ele fosse um professor, ele poderia trabalhar, né, para os gregos na condição de escravo, né, como professor. Então, indifere, é muito diferente, né? Por exemplo, com relação ao Brasil. No Brasil, muitos escravos, muitos negros que vieram da África para cá, eles tinham suas profissões, eles eram, né, tinham suas profissões estabelecidas dentro da sua cultura lá, mas aqui era generalizado, ele ia trabalhar no campo, né, ou ele ia trabalhar uma mina de extração de minérios. Então tem essa questão também. Bom, a questão das mulheres, então, é mais difícil ainda se falar, né? Porque, como eu falei para vocês, em algumas cidades e estados elas tinham uma certa autonomia, outras nem tanto, né? Isso vai ficar um pouco mais difícil, na minha opinião, né? Na época da Roma antiga, na Roma, quando nós fomos estudar o Estado Romano. Acho que as mulheres ainda vão sofrer um pouco mais ainda na condição de submissas, né? E estrangeiros também, né? Que não eram considerados escravos, né? Eram pessoas que vinham de outras regiões da Europa ou do Oriente Médio, tá? E procurando condições melhores de vida, né? Se instalavam com muito custo, porque para se instalar no Estado grego ou na cidade romana você tinha que ter uma certa especificidade, né? Tanto profissional ou intelectual, certo? E ele estava na condição, né, de estrangeiro, de fora, né? Então, todo cidadão, como Aristóteles coloca, está ligado diretamente a uma classe social. Tudo bem? Próximo slide aqui, então. Aqui. Então, ali eu fiz um resumão para vocês ali, né? Desde então, do princípio até mais ou menos o início da idade contemporânea. Só um minutinho. A respeito do conceito de cidadania, que depois vai estar ligado aos direitos humanos. Então, isso daí está na apostila, mas eu peguei partes ali, né, para ficar mais fácil para vocês ali, né? No primeiro momento, quando eu trabalhei a questão de cidadania, democracia e direitos humanos, eu trabalhei em tópicos específicos, né? Eu expliquei para vocês nas primeiras aulas, está lá no YouTube lá, eu expliquei a etimologia da palavra em específico, né? O que é cidadania, o que é democracia, né? Então aqui eu estou alongando um pouco mais, né? E estou colocando de uma certa forma numa linha do tempo, né? Numa linearidade para nós entendermos, né? Essa passagem, esse tempo, né? Desde o seu surgimento, que é na Grécia Antiga, né? Isso é claro para o nosso Ocidente, até os dias atuais que nós vamos discutir. Então estou fazendo uma linearidade, né? Com relação a tempo, para entender esse um pouco. Então, isso ficou bem claro, né? Aonde, quando essas estruturas, né, ligadas a esse conceito de cidadania vão, né, ganhando ou perdendo força. Tá? Então, lá, eu começo com o conceito de cidadania, ao longo da história, foi marcado por significativas limitações,
quanto à participação política e ao direito do poder relativo às questões como nascimento, pertencimento e família. Então, isso nunca deixou de existir, né? Você está ligado dentro de um conceito de cidadania a partir destes princípios aqui, ó, né? Nascimento de berço, no Brasil isso é muito comum, pertencimento a quem eu pertenço e, obviamente, né, os dois ligados à família. Então, era um tempo atrás, né, você se falava, por exemplo, quem é fulano? O fulano é de família tal, né? As pessoas se reconheciam ainda, de uma certa forma, no Brasil ainda, né? Se reconhece pelo sobrenome, né? Família Torres, é só um exemplo, tá? Família Torres, a família Camargo, a família Oliveira, né? Essas denominações de família, talvez nas cidades grandes, nas grandes cidades, elas hoje em dia talvez não tenham tanto peso pelo fato, né, de as cidades se tornarem grandes, né, como se tornaram ao longo. Então, pelo número de pessoas, né, pelas pessoas que, né, pelo número de imigrantes que vêm, etc. e tal, né. Mas se você vai numa cidade pequena, por exemplo, eu não sei exatamente onde vocês moram, mas se você vai numa cidade pequena, por exemplo, uma cidade que tem um número de habitantes considerável, assim, onde todas as pessoas se conheçam, né? Um número em que as pessoas se conhecem. Então, o sobrenome é muito importante, né? O pertencimento é muito importante, o nascimento é muito importante. Isso cria até uma certa indigestão, né? Quando nós percebemos, né, o quanto as pessoas muitas vezes estão ligadas a essas questões de nascimento, família e pertencimento. É muito claro, por exemplo, nós, volta e meia, né, nós nos depararmos hoje com notícias, né, de alguém, né, que afronta o poder público, né, com a seguinte frase, né, você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem está falando, está ligado aqui a questão da família, a questão do pertencimento ou a questão do nascimento, não especificamente nos três, né? Mas, por exemplo, você sabe com quem está falando, está ligado ao nascimento, eu sou filho de alguém, né? Ou ao pertencimento, eu sou fulano, eu sou um desembargador, que nem, eu acho que foi na Praia de Santos, né? Não sei, com a pandemia, né? A pandemia, então, estava restrito, né, as pessoas saírem na rua e, quando foi liberado, né, existiam leis para que você pudesse andar na orla marítima ali, né? A principal era que você usasse máscara. E, de repente, acho que foi notícia nacional, um desembargador, não sei se um desembargador, eu não lembro bem qual que era o cargo dessa pessoa, né? A Guarda Municipal, né, chamou a atenção dele por ele não estar cumprindo com a lei ali, né? E ele falou que não, porque ele estava andando ali e já ia voltar para casa. Daí o guarda falou que ia ser, né, ia ser notificado ali e tal. E ele falou, né? Sabe com quem você está falando? Você sabe com quem que você pensa que é? Você sabe ler? Você sabe... Então, a humilhação, né? Correspondente, né, a esse pertencer. Eu pertenço a uma classe social, né, que é superior à sua. Então, isso nunca mudou, de uma certa forma, na história, né? Nunca mudou, principalmente num país onde, por exemplo, no Brasil, né, a questão das diferenças, as diferenças sociais serem muito grandes, né? Então, isso permaneceu no tempo, né? Nós vamos ter vamos colocar assim, uma certa divisão disso quando o contratualismo na Idade Moderna, ou seja, lá, na Idade Moderna eu coloquei lá, então, o ano, né, que vai de 1453 a 1789, traz a ideia de um contrato firmado pelos cidadãos com o Estado, onde esse contrato, onde o contratualismo, né, ele adquire uma naturalidade com relação ao ser humano. Ou seja, diante do Estado, perante o Estado, todos têm que ser iguais. Isso também, né,
acontece, está prescrito, né? Está escrito na Constituição brasileira. O problema é que teoria é uma coisa, lei e prática é outra, né? Nem todo mundo, de lá para cá, quando houve esse contratualismo, nem todo mundo, tá, se quis, né, ou quis fazer parte dessa igualdade, né? Sempre vai haver o poder, sempre ele vai estar, né, ele vai estar ligado à figura ou à pessoa que o tenha, né? Então, não vai, é difícil você trabalhar isso, né? As pessoas entenderem isso, né? Como parte de um processo em que você também, você é membro, você é atuante dentro desse processo. Então, você tem que entender dos seus direitos, mas tem de entender também dos seus deveres, né? Então, o poder, né, a posição, né, de cada um, muitas vezes, fala mais alto do que a natureza do outro, do que a posição do outro, né? É comum também no Brasil alguém que comete um crime de trânsito, qualquer outra natureza desse crime, né? Se tem ou né, ou pertence a uma família, né, ou a uma posição política, não vai para a cadeia. Quem vai para a cadeia, quem comete o mesmo crime, se for pobre, vai. O cara que é rico é difícil, tá? Sempre vai ter uma brecha na lei, mediante, claro, um bom advogado, né, que vai fazer com que essa pessoa, né, se livre de um processo, né? É comum, por exemplo, recente não, mas aqui em Curitiba houve um acidente de trânsito, né, que envolveu um deputado, na época era um deputado estadual, se não me engano, o Carre Filho, né, que ele saiu de um restaurante e ele mais um, certo? Fizeram um racha na rua, cada um estava com um super carro, e nesse racha ele acabou cometendo um acidente, né? Cometendo, porque alta velocidade numa via pública é cometer um crime, e matou dois garotos, né? E até hoje a coisa ninguém sabe, tá livre, tá, entendeu? Até, é diferente de uma pessoa, por exemplo, que de repente na mesma situação dele, né, alcoolizado no volante, de repente atropela alguém e não tenha condições, e esse acidente vira uma notícia popular e as pessoas clamam por justiça, e essa pessoa, se não tiver condições, se não tiver a posição que esse deputado federal tinha, vai para a cadeia. O Estado faz justiça conforme ele, de uma certa forma, conforme ele entende, ou conforme aquilo que ele queira fazer. É difícil falar sobre isso. É difícil falar sobre essas questões de cidadania, né, de democracia, de direitos humanos, né, num país onde a corrupção é ativa. Segunda parte lá, o Estado, segunda não, né, continuidade, né? O estado de natureza, ou seja, o justnaturalismo, aparece como uma condição de liberdade individual dos homens, pelo menos teoricamente, como falei, né? Uma condição de liberdade individual dos homens. Tá? O Estado ele te dá essa condição, né? Esse justnaturalismo é uma condição de liberdade individual dos homens, mas teoricamente. Eu acho que na prática como eu falei, estou colocando alguns pontos para vocês pensarem, né? Para nós pensarmos, né? A nossa história, a nossa relação com esse tema. É isso que é interessante se falar, por isso que a aula de história, filosofia e sociologia, elas estão né, intimamente ligadas, né? Então, não há nada mais evidente que criaturas da mesma espécie, do mesmo nível, nascidas sem distinção e com as mesmas vantagens na natureza,
e com o uso das mesmas faculdades devem ser iguais entre si, sem subordinação ou sujeição. Isso é John Locke, um dos contratualistas da Idade Moderna. A questão é que, se nós chamarmos atenção para alguns pontos aqui, cria uma certa discussão, né? Dentre esses pontos, nascidas do mesmo nível, nascidas sem distinção, né? As pessoas se distinguem com relação à sua classe social, né? Com a mesma vantagem de natureza, depende, né? Depende da pessoa. Pode se considerar, por exemplo, se nós colocarmos nesse momento aqui, ó, tá, 1600, o tempo do John Locke aqui, né, o século XVII e início do século XVIII, nós vamos ter, por exemplo, na Europa, né, a reforma protestante, certo? Dentro dessa reforma protestante, nós vamos ter os calvinistas. Os calvinistas acreditam que uma pessoa que tem ou que nasça com condições, tá, melhores que outras são, de uma certa forma, escolhidas ou foram escolhidas por Deus. Então, envolve uma questão aqui de natureza, envolve uma questão de discussão aqui. Tá? É como se entender os calvinistas, né, são uma religião que vão ganhar adeptos no mundo todo, tá? Como entender essa questão do John Locke, esse contratualista, essa questão do John Locke, como ele coloca, diante de uma concepção, de um pensamento que está ligado à religião, né, para um grupo social que está inserido dentro de uma sociedade, né, que tem não só calvinistas, mas tem lá anglicanos na Europa, né, tem católicos, tem luteranos. Então, é um assunto que é meio difícil, né, da gente digerir. É por isso que nós trazemos aqui para discussão. Quando você fala só sobre essa questão aqui, beleza, você acaba entendendo, tá? Tudo bem, isso aqui é John Locke, olha que legal a frase dele, nossa, como o cara, né, à frente do seu tempo, como ele está ligado à relação das classes sociais, os menos abastados, né? Tá claro aqui, John Locke, mas tem que ver, né, que nós estamos numa Europa em formação. A Idade Moderna é uma Europa em formação, transformação e formação, uma reforma, né? Então, reforma, outro conceito da Idade Moderna também que é interessante, né? Renascimento, renascer, todas as questões que vêm lá do berço da Grécia Antiga, né, eles trazem, né, passa, né, eles consideram a Idade Média um período obscuro, né, então renasce todo aquele conceito, mas será que aquele conceito grego cabe para aquela sociedade 1000 anos depois? Então nós vamos dar continuidade na próxima aula, tudo bem? Eu acho que por hora eu fico aqui, obrigado pela presença de vocês, essa aula vai estar no YouTube a partir do final de semana aí. Tchau.